Os efeitos podem se dar de inúmeras formas para a economia internacional e, é claro, o Brasil, numa economia globalizada, está inserido também nesse contexto. E é exatamente disso que a gente vai falar agora, às 9h48, falar um pouquinho sobre de que forma esse conflito vai afetar a economia global. Nós convidamos para isso o professor Carlos Braga, é professor da Fundação Dom Cabral, ex-diretor do Banco Mundial. Professor, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Professor, esse aspecto deve ser levado em consideração agora, em meio ao conflito, quando a intenção de praticamente todos os países do mundo é fazer com que o presidente Putin desista do avanço sobre a Ucrânia, a possibilidade de que a forma encontrada para isso, para tentar dissuadir a Rússia, as sanções econômicas impostas ao país, inevitavelmente terão reflexo também nos países que estão impondo essas sanções. A gente estava falando do nosso caso aqui, não é? Fertilizantes, o que pode impactar no preço da comida, combustível, que também pode impactar no preço da comida. Essa avaliação desse efeito bumerangue das sanções tem de ser feita agora ou o importante é parar o conflito e depois ver o que acontece? Não, certamente a gente tem que levar isso em conta. Seria ingênuo acreditar que não haveriam externalidades para os países que estão impondo as sanções e para o resto do mundo, como a gente vê com a questão do preço da energia, né? A realidade é que sanções econômicas não têm um histórico muito bom em termos de conflitos geopolíticos, a menos que você tenha um consenso muito grande entre os principais parceiros aliados dos países que estão impondo as sanções. Então, eu acho que a grande diferença desse momento é que o senhor Putin calculou equivocadamente como o Ocidente, o Japão, né, iriam reagir à invasão da Ucrânia. Então, o tipo de sanções que estão sendo impostas são devastadoras para a economia russa. É bem verdade que a Rússia, de certa forma, vinha se preparando para isso desde 2014, quando anexou a Crimeia e invadiu o leste da Ucrânia. Mas, mesmo assim, vão ter custos significativos para a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, vão ter custos, elas só vão funcionar se elas também doerem, digamos assim, no resto do mundo, particularmente na Europa. Professor, com esse sufocamento financeiro a que a Rússia está sendo submetida, a exclusão de sistemas de pagamento pelo mundo, a impossibilidade de fazer negócios com outros países, a saída de grandes multinacionais do território russo, de negócios russos, né? Isso pode acabar com o fôlego da Rússia no curto prazo e, eventualmente, a partir de uma pressão interna, com a queda na qualidade de vida da população russa, forçar o presidente do país a reavaliar o que fez até agora? Certamente esse é um dos cálculos por trás da imposição dessas sanções, digamos assim, draconianas, né? Entre elas, eu diria que o mais dramático, inicialmente, é a questão do congelamento dos ativos do Banco Central russo, né? A Rússia acumulou cerca de 630 bilhões de dólares de reservas internacionais nos últimos anos, exatamente para se preparar contra eventuais sanções. Mas, na medida em que os Estados Unidos, a União Europeia e vários outros países, inclusive a Suíça, né, o parâmetro mais básico de neutralidade em termos de relações internacionais, estão impondo sanções que afetam o acesso às reservas internacionais, e isso afeta mais ou menos 50% das reservas russas, isso diminui o poder de fogo do Banco Central russo, por exemplo, para evitar uma desvalorização dramática do rublo, que já vem acontecendo. Agora, a Rússia diversificou também as suas reservas em direção ao renminbi,
a moeda chinesa, hoje é cerca de 16% das reservas russas, e também aumentou significativamente a sua posição em ouro, né? Mas todas essas sanções estão criando dificuldades para o comércio internacional. E veja você, hoje há notícias de que a Rússia está oferecendo, companhias russas estão oferecendo um desconto de cerca de $18 no valor do barril de petróleo e ninguém está aceitando, por causa da incerteza que isso vem criando em termos das relações internacionais. Então, certamente isso vai parar no bolso da população russa. Então, a gente vê, por exemplo, o Banco Central Russo, uma das primeiras medidas na segunda-feira foi aumentar a taxa de juros de política de intervenção do Banco Central, o equivalente à nossa Selic, né, aumentou de 9,5% para 20%. Isso, obviamente, terá impacto no custo de empréstimos e no nível de atividade na Rússia. Certamente a população vai sentir isso. Agora, a realidade é que o senhor Putin controla, de uma certa maneira, o fluxo de informações na Rússia. E ele ainda é relativamente popular. E a narrativa russa é que o que está se fazendo na Ucrânia é uma intervenção para voltar à normalidade, que obviamente é de uma estupidez total, mas ainda tem um impacto em termos da sua popularidade e em termos de como as reações iniciais estão ocorrendo. Os russos chegam a falar, inclusive, em missão de paz, não é, professor? Eu queria perguntar o seguinte ao senhor. É claro, a Rússia é, especialmente para a Europa, né, uma importante fornecedora de commodities, né? Gás, petróleo. No início da pandemia, muita gente avaliava o seguinte: quando faltavam insumos para atendimento das pessoas, né? Seringa, luvas, equipamentos de proteção individual, depois o insumo que é utilizado para fazer vacina, e todo o insumo de qualquer vacina vem da China. Houve uma discussão, olha, é fundamental que, apesar de estarmos em uma economia globalizada, o mundo não dependa tanto de países que têm um sistema de governo controverso, digamos assim, não é? É claro que ficar livre da dependência de commodities é algo mais delicado, não é? Porque ou tem ou não tem para oferecer. A partir do que aconteceu na pandemia, quando o mundo viu que dependia mais do que imaginava ou gostaria da China, e do que está acontecendo agora, em que, apesar das sanções econômicas, a Rússia tem instrumentos para, por exemplo, prejudicar a Europa, diminuindo a vazão de gás, por exemplo, para a Alemanha, imóveis residenciais, indústrias dependem fortemente disso. O senhor acha que quando a gente passar dessa crise, levando em conta o que aconteceu na pandemia, a dependência da China e agora a dependência de insumos como fertilizantes, por exemplo, que vêm da Rússia, a gente vai ter de rediscutir, estabelecer uma nova ordem de relacionamento com esses países que são governados por ditadores ou por presidentes eleitos em circunstâncias, no mínimo, suspeitas, como acontece na Rússia? Certamente esse debate entre eficiência e resiliência vai ganhar novas proporções, já tinha se tornado muito forte no contexto da pandemia, né? Então, há uma tendência, e isso nós ouvimos ontem, por exemplo, com o presidente Joe Biden, dizendo que a ideia é produzir tudo nos Estados Unidos no seu discurso no State of the Union, né, ontem, né? Obviamente, isso tem custos, né? E existe, no entanto, o aspecto político, que certamente vai continuar a influenciar essas decisões em termos de aumentar estoques de produtos naturais, aumentar a capacidade de enfrentar choques como esse que nós estamos vivendo. Só para dar uma ideia, no caso da União Europeia, o Banco Central Europeu estima que, se a Rússia cortar 10% das
das exportações de gás natural para a Europa, isso vai causar uma queda de quase 1% no PIB da União Europeia. E se cortar completamente os 40% dos quais a Europa depende de gás natural da Rússia, isso iria causar uma queda da ordem de 3%. Né? E, naturalmente, isso levaria a União Europeia e, eventualmente, o mundo a uma recessão. Né? Nós estamos saindo aqui do processo, ainda no processo de recuperação da pandemia, mas agora a incerteza é dramática. Né? Agora, por outro lado, eu acho que o senhor Putin, né, fez um cálculo equivocado. Ele achava que ia ser um passeio no parque, que a população ucraniana receberia as tropas russas de braços abertos e que isso seria rápido. Então, que em um mês esse problema estaria resolvido em termos da intervenção na Ucrânia e colocar um puppet regime decapitando, entre aspas, o presidente Zelensky. Né? Isso não está acontecendo. E, como eu já disse, as reações da Rússia, da comunidade internacional e as sanções impostas à Rússia vão ter um impacto. Estão já tendo um impacto significativo na economia russa, mas também há externalidades para o resto do mundo. É comum dizer que o senhor Putin é um jogador de xadrez. A minha experiência pessoal com ele, a única vez que eu passei um dia com ele, isso em março de 2000, como parte de uma delegação do Banco Mundial, é que ele é mais um jogador de pôquer, né? E ele blefou em termos da sua capacidade de operar na Ucrânia com grande velocidade e resolver o problema e que não haveriam sanções mais significativas. E esse blefe está custando caro. Queria agradecer muito o professor Carlos Braga, que é ex-diretor do Banco Mundial, professor da Fundação Dom Cabral, pela sua disponibilidade, pela ajuda que nos deu para entendermos as consequências globais do conflito na Europa. Professor, muito bom dia para o senhor, obrigado e até uma próxima, que seja breve. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Obrigado.